O tema que o Daniel me propôs para a abertura desse curso é o das questões polêmicas sobre o agravo de instrumento, mais especificamente. Eu queria, então, fazer uma brevíssima introdução, não vou aqui me alongar muito no que seja o agravo de instrumento, no regime do agravo de instrumento, que todos conhecem, mas queria fazer uma breve introdução para poder daí partir para as tais questões polêmicas. Eu selecionei aqui algumas questões que têm gerado polêmica, seja no plano doutrinário, seja na prática da advocacia e dos tribunais. Eu queria então começar lembrando que o agravo de instrumento é um recurso cabível contra decisões interlocutórias que são proferidas na primeira instância, e hoje a gente pode limitar mesmo as decisões de primeira instância, porque antes havia uma outra hipótese de agravo de instrumento, que já não é mais caso de agravo de instrumento, que era o caso do recurso contra as decisões de inadmissibilidade de recurso especial extraordinário, já não é mais um caso de agravo de instrumento e, portanto, o agravo de instrumento ficou mesmo restrito à impugnação de decisões interlocutórias que são proferidas na primeira instância. Mas é preciso lembrar, nessa breve introdução, que este é um recurso que, no atual sistema processual, é de cabimento absolutamente excepcional. Excepcional por quê? Porque no sistema hoje vigente, e falo pelo menos em tese, a regra geral é que o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias seja o agravo retido. E o agravo de instrumento é absolutamente excepcional. Em tese é assim, na prática a gente sabe que não é bem isso. E a divergência entre prática e teoria estará ligada a uma das questões polêmicas, a primeira questão polêmica que nós vamos abordar aqui. Mas, falando em tese, como é que as coisas eram, como é que as coisas são? Originariamente, no sistema originário do Código de Processo Civil de 1973, que é o que ainda vigora, e sabe-se lá até quando vigorará, a parte tinha ampla liberdade para optar entre o agravo de instrumento e o agravo retido. Então, num primeiro momento, proferida a decisão interlocutória, a parte que quisesse impugná-la podia livremente escolher entre interpor o seu agravo pela forma retida nos autos ou por instrumento. E qualquer que fosse a opção da parte, esta opção seria respeitada. Interposto o agravo retido, ele seria apreciado no momento oportuno. Interposto o agravo de instrumento, ele seria julgado tão logo chegasse ao tribunal. Posteriormente, houve uma modificação. E a partir dessa primeira modificação, a parte continuava podendo fazer a opção entre agravo retido e agravo de instrumento, mas a opção já não era tão livre assim. É que, diante dessa primeira alteração que se realizou, se a parte optasse por interpor agravo retido, esta opção seria respeitada. E o agravo retido, então, seria julgado no momento oportuno. Mas se a parte optasse pela interposição de um agravo de instrumento, o relator podia fazer um controle dessa escolha. E se considerasse que a parte escolheu o agravo de instrumento desnecessariamente, convertia-se o agravo de instrumento em agravo retido. Não funcionou. Não funcionou, ninguém converteu absolutamente nada. Deu-se então mais um passo. A reforma seguinte nos trouxe ao estágio atual. A regra hoje é o agravo retido. A regra é o agravo retido. Como regra geral, então, o agravo deverá ficar retido nos autos para que seja apreciado preliminarmente ao julgamento de uma eventual apelação. Mas, em casos excepcionais, expressamente previstos na lei, caberá agravo de instrumento. Que casos são esses? Basicamente são três. Primeiro, é
por instrumento, se interpõe o agravo contra a decisão que não recebe a apelação. E se nós olharmos para este caso, perceberemos muito facilmente por que, nessa hipótese, não cabe o agravo retido, e sim o agravo de instrumento. É que o agravo retido precisa que a apelação, que posteriormente se interponha, suba, para que leve junto dela este agravo que estava retido nos autos. Ora, se o juiz proferiu decisão dizendo que não recebe a apelação, ela não subirá. Se ela não subirá, não poderá levar ao tribunal o agravo retido. Então, se eventualmente alguém interpusesse agravo retido contra a decisão que não recebeu a apelação, retido ele ficaria até o dia do juízo final. Nada o levaria ao tribunal. Então, neste caso, o agravo retido não teria nenhuma utilidade, e se ele não tem nenhuma utilidade, o que vai caber é o agravo de instrumento. O segundo caso segue a mesma lógica. É cabível o agravo de instrumento contra a decisão que declara os efeitos em que a apelação é recebida. A lógica é rigorosamente a mesma. É só pensar o seguinte: imagine-se que um juiz recebeu, sem efeito suspensivo, uma apelação que deveria ter sido recebida com efeito suspensivo. Se diante disso, diante deste caso em que se recebeu sem efeito suspensivo a apelação que deveria ter sido recebida com esse efeito, fosse interposto um agravo retido, quando chegasse o momento de julgar-se o agravo, a sentença já teria produzido os efeitos que a rigor não poderia produzir. E, portanto, esse agravo retido não teria qualquer utilidade. É exatamente por conta da falta de utilidade do agravo retido que se admite o agravo de instrumento. Então vejam que essa é sempre a lógica do sistema. Quando é que se admite o agravo de instrumento? Naqueles casos em que a retenção do agravo retira por completo a utilidade desse recurso. E qual é o terceiro caso? O terceiro caso lida com uma cláusula geral, um conceito juridicamente indeterminado. É uma espécie de fechamento do sistema, para não deixar nada de fora. O que é que diz o Código? Que vai se admitir o agravo de instrumento sempre que, da imediata produção de efeitos da decisão agravada, puder resultar um dano grave de difícil reparação. Em outras palavras, em qualquer outro caso em que observar o regime da retenção do agravo retiraria por completo sua utilidade. Podemos pensar em alguns exemplos aqui. Imaginem a decisão que indefere a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Um agravo retido contra esta decisão retiraria por completo a utilidade do recurso, porque, como o agravo retido só seria apreciado no momento de se julgar a apelação, a parte teria de recolher todas as custas para poder fazer com que o processo continuasse a se desenvolver. E muitas vezes ela não tem condições de recolher essas custas. Então ela precisa de um recurso que vá imediatamente ao tribunal. Imagine-se a decisão de saneamento do processo que exclui da relação processual, porque o juiz considerou não ter legitimidade, um dos litisconsortes. Se, num caso desse, se interpuser um agravo retido, o processo continuará a se desenvolver sem este que foi excluído. E depois, quando se for julgar o agravo retido, já não se poderá mais fazer com que toda aquela atividade processual que se desenvolveu dali por diante alcance aquele que não participou do processo. Então, nós temos nesses casos a necessidade, nesses e em outros, a necessidade de que o agravo seja julgado logo, que o agravo seja julgado tão rápido quanto possível. Para estes casos é que se vai admitir agravo de instrumento. Vejam que em nenhum dos exemplos que eu apresentei aqui, eu cogitei dos casos de tutela de urgência. E não cogitei pela simples razão de que estes seriam exemplos tão óbvios que eu nem precisaria me preocupar em analisar. Agora, há decisões interlocutórias que podem ser revistas tranquilamente, sem qualquer prejuízo, no momento do julgamento da sentença. Pense, por exemplo, e já tive a oportunidade de examinar casos assim,
num processo em que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita. Gratuidade já concedida a ambas as partes. E o juiz profere uma decisão modificando o valor da causa. Qual é a pressa de julgar o agravo contra uma decisão dessas? Porque vejam, que se eles não fossem beneficiários da justiça gratuita, isso ainda poderia ter alguma influência no valor que eles teriam de recolher de custas processuais. Mas se são ambos beneficiários da justiça gratuita, e, portanto, ninguém tem de recolher absolutamente nada, pelo menos por enquanto, não há nenhuma pressa em se decidir se o valor da causa é X ou Y. Isso pode tranquilamente ser examinado depois. Para casos assim, em que o regime da retenção do agravo é absolutamente útil, não se deve usar o agravo de instrumento. Mas qual é o problema de ordem prática? O problema de ordem prática é que todo mundo entra com agravo de instrumento e apresenta lá um capítulozinho preliminar dizendo: o meu caso é urgente, então eu quero explicar por que no meu caso cabe agravo de instrumento. Sempre tentando convencer o relator de que naquele caso cabe o agravo de instrumento. E é daí que eu queria então pensar a primeira questão polêmica, que é exatamente essa da conversão do agravo de instrumento em agravo retido. Porque eu tenho visto, e via isso quando era advogado, e continuo a ver agora no exercício da magistratura, tenho visto muitos magistrados dizendo o seguinte: eu não converto agravo nenhum. Não converto para não ter que trabalhar duas vezes. Qual é a lógica desse raciocínio? Recebi o agravo. Para saber se é ou não é caso de conversão, tenho que ler tudo. Se eu já tive que ler tudo, é melhor julgar logo. Porque se eu converter em agravo retido, quando isso voltar para mim, eu já não lembro do que li, vou ter que ler tudo de novo. Então, para não trabalhar duas vezes, não converto. Isso acabou, de certa maneira, por tornar, na prática, um pouco que inócua a previsão legal. E o número de agravos de instrumento continua sendo gigantesco. Tanto que o projeto de novo Código de Processo Civil já quer ir um passo além nessa história. E vamos falar sobre isso depois. Mas, na prática, essa história acabou se tornando inócua. Para lhes dar números, é claro que eu ainda não tenho números de 2010, que ainda não deu para fechar, mas, para os senhores terem uma ideia, em 2009, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o meu tribunal e que é o segundo maior tribunal do Brasil, então é só a gente projetar aí esses números para as várias realidades dos vários tribunais e proporcionalmente eles provavelmente se manterão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou em 2009 aproximadamente 90 mil apelações cíveis e 65 mil agravos de instrumento. Não era para ter tanto agravo de instrumento. Se a regra é o agravo retido, nós não deveríamos ter um número de agravos de instrumento tão próximo do número de apelações cíveis. Mas tivemos. Tivemos por quê? Porque o número de conversões de agravo de instrumento em agravo retido é mínimo. Se houvesse um número maior de conversões, é claro que todo agravo de instrumento convertido entrou nessa estatística, ele era um agravo de instrumento, ele foi distribuído. Mas se houvesse a cultura da conversão nos casos em que é para converter, a médio e longo prazo esse número diminuiria muito. Por uma razão muito simples, é que interpor o agravo de instrumento tem um custo. Não só um custo de dinheiro, por conta de eventual recolhimento de custas que se faça necessário, em alguns tribunais se exige, em outros não, mas há um custo operacional de elaboração, de produção de cópias para instruir o recurso, enfim, há todo um custo operacional, e esse custo operacional custa dinheiro, evidentemente, ainda que não haja necessidade de recolhimento de custas para preparar o agravo. Se você, então, tem esse custo, interpõe um agravo de instrumento, e ele é convertido em agravo retido, você perde esse dinheiro. Esse dinheiro que você gastou para produzir o instrumento foi para o lixo. Depois de meia dúzia, você aprende. Você olha e fala assim, não, eu aqui não vou entrar com agravo de instrumento. Está jogando dinheiro no lixo. Meu e do meu cliente. Então,
E aí eu trago a minha experiência de advogado, de muitas vezes ter dito para o cliente o seguinte: olha, a gente pode entrar com agravo aqui contra essa decisão, e tem dois jeitos de entrar. Tem um jeito que você entra gastando dinheiro, tem um jeito que você entra sem gastar nada. Esse que você entra sem gastar nada, o recurso não é julgado agora, ele é julgado depois, mas para nós não faz diferença. Era ótimo ouvir dos clientes assim: caramba, eu tenho um advogado que economiza o meu dinheiro. Eles não estavam muito acostumados com isso. O advogado normalmente quer tirar dinheiro do cliente, né? Quer cobrar por tudo. Toda cópia que se tira, a gente cobra. De repente aparecia um advogado na vida do cliente dizendo: olha, eu não quero que você gaste dinheiro. Tem um jeito aqui de economizar. E dava resultados absolutamente razoáveis, porque o agravo retido, naquelas hipóteses, não trazia nenhum prejuízo. Pelo contrário, ele permitia que a questão fosse examinada no momento em que ainda era útil examinar. Mas o grande problema está, a meu ver, no fato de que não se tem adotado a técnica adequada para decidir sobre conversão. É que para o magistrado decidir, para o relator decidir se é ou não é caso de converter o agravo de instrumento em agravo retido, ele não precisa ler tudo. Ele não precisa ler aqueles autos do agravo de instrumento de ponta a ponta. O que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, ele tem que ler a decisão agravada. Ele tem que ler a decisão agravada para saber do que se trata. Segundo, ele tem de ver qual é o pedido formulado pelo agravante. Ele não precisa saber as razões do agravo. Ele precisa saber o pedido formulado. Se ele conhece a decisão agravada e conhece o pedido formulado, ele consegue saber se é urgente ou não é. Se é urgente, lê tudo e julga o agravo de instrumento. Se não é urgente, converte em agravo retido sem ter lido tudo. Isso tem permitido, aos que adotam essa técnica, aumentar bastante o número de casos em que há a conversão do agravo de instrumento em agravo retido. E eu sugiro aos advogados que agora me assistem, aqui, ou graças à tecnologia, em vários outros lugares do Brasil, que comecem a se acostumar com a ideia de nem sempre entrar com o agravo de instrumento, comecem a treinar o uso do agravo retido, porque quando vier o novo código, vai ficar mais fácil de se adaptar. Porque com o novo código, os casos, basicamente, os casos em que hoje cabe agravo de instrumento continuarão a admiti-lo. Mas os casos em que hoje se deveria usar o agravo retido, passarão a ser casos em que não caberá recurso algum. Então, é bom começar todo mundo a se preparar para essa realidade que se aproxima e sobre a qual falaremos um pouco mais adiante. Bom, mas nos casos em que caiba o agravo de instrumento, como eu disse, é preciso produzir esse instrumento. É preciso instruir o agravo. E aí, além da tradicionalíssima petição de interposição do recurso, é preciso que esse recurso seja instruído com alguns documentos. Documentos que a gente costuma chamar de peças. E aí, essas peças vêm divididas em duas categorias. As peças obrigatórias e as peças facultativas. Começamos pelas peças obrigatórias, porque aqui já haverá uma questão polêmica a enfrentar. Pelo sistema do Código, quais são as peças obrigatórias? Em primeiro lugar, cópia da decisão agravada. Pela óbvia razão de que o tribunal precisa saber contra o que se recorreu. Então, ele precisa de uma cópia da decisão agravada. Em segundo lugar, cópia da certidão de intimação dessa decisão. Porque o tribunal precisa verificar a tempestividade do recurso. Então, eu preciso que o agravante me mostre quando ele foi intimado da decisão, para que eu verifique se o recurso foi ou não foi interposto dentro do decêndio legal. E, além disso, cópias das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Porque o tribunal precisa saber quem são os advogados que representam as partes. Então, precisa receber cópias dessas procurações. É claro que, quando se trata do exame dessas procurações, ou das cópias das procurações, surgem algumas questões importantes. Por exemplo, é comum a interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas antes da citação.
ou em processo em que o réu foi citado, mas não ingressou nos autos. Ficou revel, por exemplo. Ou ainda não se habilitou nos autos. Nesses casos, não há como juntar cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado, simplesmente porque não há um advogado do agravado. Mas é preciso que se supra a falta desta peça com uma informação precisa de por que ela não veio. Então, se o réu ficou revel, por exemplo, e o tribunal não sabe se ele ficou revel, será preciso juntar uma certidão que a serventia do juízo de primeiro grau terá de fornecer, uma certidão informando que aquele agravado não tem advogado constituído nos autos. Quando se trata de decisão anterior à citação, é um pouco mais fácil. Indefiro a tutela antecipada, cite-se. Se no mesmo pronunciamento em que se proferiu a decisão agravada, o juiz mandou citar, é evidente que o réu ainda não foi citado. E se ele ainda não foi citado, ele ainda não constituiu advogado. O problema é aquele caso em que o réu já foi citado e ficou revel. Aí é o grande problema. É preciso vir essa certidão. Senão, corre-se o sério risco de o tribunal não admitir o agravo por ausência de uma peça obrigatória que a rigor sequer existe nos autos. Então essa prova é fundamental. Outra questão importante ligada à procuração é que muitas vezes o advogado, notadamente o advogado do agravante, não teve os seus poderes atribuídos através da procuração, mas de um subestabelecimento. E nesse caso é preciso que se juntem ambos. O subestabelecimento, que deu poderes àquele advogado, e a procuração, através da qual se deu poderes ao advogado que subestabeleceu. É preciso que se juntem ambos, é preciso que se forme toda essa cadeia de constituição dos advogados, até que se chegue ao advogado que subscreve o recurso. Até aqui, eu a rigor não disse nada de polêmico. A grande questão, a questão que a meu ver precisa ser enfrentada e que gera polêmica, está em saber como proceder naqueles casos em que falta peça obrigatória. Será que nesses casos deve-se, imediata e automaticamente, dizer-se que não se admite o recurso? Sempre assim? Deve-se decidir sempre assim? Não admito porque falta peça obrigatória? Ou será que há casos em que nós podemos prescindir da peça obrigatória? Essa é a questão polêmica que precisa ser enfrentada. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que há casos em que nós podemos, sim, prescindir de peça obrigatória. Toda norma jurídica tem uma razão de ser. Eu me lembro que eu era aluno do hoje ministro, naquele tempo juiz de primeira instância, Luiz Fux, e ele dizia assim: quando se vai interpretar a norma processual, é preciso buscar a ratio da norma, a razão de ser da norma. Se você sabe por que a norma existe, você sabe quando aplicá-la e quando não aplicá-la. Por que existe a norma que institui as peças obrigatórias? Vejam o que eu lhes disse aqui. Quando eu fui enumerando as peças obrigatórias, eu me dei o trabalho de dizer para que cada uma servia. Por que precisa da decisão agravada? Porque o tribunal precisa saber contra o que você agravou. Por que precisa da certidão de intimação da decisão agravada? Porque o tribunal precisa saber se o recurso é tempestivo. Por que precisa das cópias das procurações? Porque o tribunal precisa saber quem são os advogados que respondem pelas partes. Por isso as peças obrigatórias, elas têm uma razão de ser. Ora, sempre que eu puder alcançar este objetivo da norma sem a peça, ela se torna dispensável. E eu lhes dou um exemplo. Imagine uma decisão que tenha sido proferida anteontem. Não, anteontem não pode, porque anteontem foi sábado. Sexta-feira, dia 14 de janeiro. Veio a cópia da decisão agravada com a data, manuscrita pelo juiz, 14 de janeiro de 2011. Não veio cópia da certidão de intimação, mas o agravo foi interposto hoje, 17.
Alguma dúvida de que ele é tempestivo? É claro que não. Não há como ele ser intempestivo, porque não se passaram 10 dias entre a prolação da decisão e a interposição do agravo. Ora, se a juntada da cópia da certidão de intimação é para me permitir aferir a tempestividade, e neste caso o recurso não pode ser intempestivo, eu posso dispensar essa peça. Porque não há razão para exigi-la. Lamentavelmente, não é assim que tem decidido a maioria dos tribunais. A maioria dos tribunais tem feito uma leitura fria do texto do Código. A peça obrigatória faltou, não se admite o agravo. Eu trouxe aqui, de qualquer maneira, para ilustrar o que aqui sustento, 3 decisões. Uma de que eu fui relator no ano passado. Esses números agora são horríveis. Agravo de instrumento 000186255 2010 819 0000. Isso é horrível. Antigamente lá no Rio a gente numerava assim. O ano, aqui seria 2010. Ponto. Aí para cada recurso tinha um número. A apelação era 001, agravo era 002 e por aí vai. Então aqui seria 2010.002. E depois dava-se uma numeração pela ordem do protocolo. Então o primeiro agravo que chegava no ano era 2010 002 00001. Aí depois vinha 2010 002 00002. E a gente achava aquilo uma maravilha. Aí inventaram essa numeração unificada. Disseram que era preciso unificar. Tudo bem, mas precisava unificar assim? Eu sempre achei que eles podiam unificar assim. 2011.001, que era apelação, 000001/SP. Aí todo mundo sabia que era São Paulo. Ou então /RJ. Aí todo mundo sabia que era Rio de Janeiro. Mas não, Rio de Janeiro é 19, Justiça Estadual é 8, e é por isso que tem esses númerozinhos. Muito bem. E é 0000 porque o agravo é de competência originária do tribunal. Essa é a lógica do CNJ. Muito bem. Então, nesse agravo 0001862552010.819.0000, eu vou ler só um trechinho da ementa que eu redigi assim. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de cópia da certidão de intimação da decisão recorrida. Interpretação teleológica da exigência de juntada dessa peça obrigatória. Recurso que é inegavelmente tempestivo, dado o intervalo de tempo entre a data da prolação da decisão e a data de interposição do agravo, preliminar rejeitada por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. A boa notícia é que o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido assim. No recurso especial, eles não aderiram. Recurso especial 702.835, de que foi relator o ministro Luiz Felipe Salomão, está dito assim, e eu só vou ler o item da ementa que interessa. A juntada de cópia da certidão de intimação da decisão agravada visa a permitir ao julgador analisar a tempestividade do recurso, mostrando-se dispensável a sua apresentação quando, por outro meio inequívoco, também for possível tal aferição. E mais recentemente, no agravo regimental, no agravo de instrumento 1.322.327, 1322327, de que foi relator o ministro João Otávio de Noronha, essa decisão é de 5 de outubro de 2010, e esse era um caso daqueles agravos de instrumento que não são mais agravos de instrumento, mas a lógica é a mesma. Aqui o caso era de agravo de instrumento contra a decisão que não admitiu recurso especial. E uma das peças obrigatórias, nesse caso, era a cópia do acórdão contra o qual se interpôs o recurso especial. E o STJ, num primeiro momento, não conheceu do agravo de instrumento, valendo-se daquela tal jurisprudência defensiva, que nós todos conhecemos, porque estava ilegível a parte da cópia que trazia a ementa.
Então não dava para ler o final da emenda. E aí o STJ disse que se não dá para ler o final da emenda, o recurso é inadmissível. Veio o agravo contra essa decisão e, por unanimidade, o próprio relator muda de entendimento, por unanimidade, se decide o seguinte: no presente caso, e isso, claro, tem de ser examinado caso a caso, no presente caso, a ausência de parte da emenda do acórdão exarado pelo Tribunal Acó não prejudica o conhecimento do agravo de instrumento. Constitui-se excesso de rigor formal não conhecer de agravo de instrumento na hipótese em que as demais cópias trasladadas são suficientes para vislumbrar-se a admissibilidade do recurso especial. Quer dizer, não deu para ler a emenda, mas tem o inteiro teor do acórdão, dá para entender. Se dá para entender, é dispensável aquela peça que, em tese, seria obrigatória. Então, essa é uma questão que, a meu ver, precisa ser alvo de reflexão. A peça obrigatória não deve ser exigida só porque a lei falou que ela é obrigatória. Ela deve ser exigida porque ela tem uma função a cumprir no agravo de instrumento. E, se nós pudermos atingir o mesmo resultado sem a peça, ela é perfeitamente dispensável. Eu diria que, com exceção da cópia da decisão agravada, essa nós não teríamos como dispensar, porque não haveria como julgar um agravo contra uma decisão que não se conhece. As outras sempre se poderá dispensar conforme o caso. Além das tais peças obrigatórias, existem as assim chamadas peças facultativas. Porque o Código diz que o agravante, além dessas obrigatórias, pode juntar quaisquer outras peças que entenda necessárias ou úteis ao julgamento do recurso. Vejam, é um juízo de valor do agravante, é o que diz o Código. Aquilo que o agravante considere necessário ou útil. Aí o que ele faz? Ele instrui lá com as peças que ele acha que tem que instruir. Vem o relator e acha que tem uma outra peça que ele não juntou e que, a juízo dele, relator, era essencial para compreender a hipótese. O que está acontecendo? Não estão admitindo esses agravos. A jurisprudência já se firmou, no meu tribunal isso está sumulado. O Tribunal do Rio de Janeiro foi sumulado que a falta de peça não obrigatória, considerada pelo relator como essencial para a compreensão do agravo, leva à inadmissibilidade do recurso. O STJ não sumulou, mas decide assim de 15 em 15 minutos. São várias decisões, inúmeras, incontáveis decisões neste sentido. É ônus do agravante instruir bem o agravo. Instruir o mal não se admite. Sabe qual é o outro lado dessa moeda? O outro lado dessa moeda é que os advogados que acompanham essa jurisprudência, e os bons advogados a conhecem, estão agora juntando cópia integral dos autos. Claro, quod abundat non nocet, já diziam os romanos. E aí eu já vi, e eu vivo brigando nessas horas, eu já vi desembargador chegar na sessão com um agravo desta altura e dizer assim: não dá, juntam cópia de tudo, eu não consigo entender isso, juntam cópia de um monte de coisa que não precisa e tal. Eu já virei na sessão e falei assim: mas, desembargador, me desculpe. Quando falta alguma coisa, quando falta alguma peça que não é obrigatória, mas que Vossa Excelência considera essencial, o que faz Vossa Excelência? Eu aplico a súmula e não admito. Pois é. Se não admite o agravo porque faltou uma peça que Vossa Excelência considerava essencial, não reclame do advogado que, por via das dúvidas, juntou tudo. Foi o seu entendimento que causou isso. Foi o seu entendimento que causou isso. Decidisse de outra maneira, e não seria assim. Eu tenho percebido, por exemplo, que naqueles agravos que são interpostos em casos em que eu já estou prevento, porque já relatei algum recurso anterior no mesmo processo, e, portanto, o advogado já sabe que vem para mim, os agravos diminuíram de tamanho. Por quê? Porque no primeiro ele não sabe para quem vai e junta tudo. Do segundo em diante, ele começa a juntar só o que ele acha importante. Por quê?
Porque eu estou absolutamente convencido de que se faltou alguma peça que eu considero essencial, mas que não é obrigatório, eu preciso avisar isso para a parte. Eu digo, olha, eu não conseguirei entender o seu recurso se você não me juntar a peça tal. Então, eu vou te dar um prazo. Prazo esse que, claro, tem de ser fixado de forma razoável e de acordo com as características do caso. Então, o processo tramita na capital, você pode fixar um prazo um pouco menor. O processo tramita numa comarca pequena do interior, tem que dar um prazo maior. As dificuldades são maiores. O agravante é representado por um mega escritório, o prazo pode ser um pouco menor. Representado pela Defensoria Pública, o prazo tem que ser maior, porque não tem tanta estrutura. Fixa-se um prazo razoável para o caso concreto, advertindo-se a parte de que se esse prazo não for cumprido e a tal peça não vier, aí sim o recurso não será admitido por ser incompreensível. E dizendo exatamente qual é a peça. A meu ver, se não se fizer assim, surpreende-se a parte. E tudo que surpreende a parte viola a garantia constitucional do contraditório. Porque a garantia do contraditório tem como corolário a garantia da não surpresa. Não se pode surpreender a parte, produzindo-se um resultado para o qual ela não foi chamada a participar com influência no resultado. Então, eu preciso adverti-la de que sem aquela peça o recurso não pode ser julgado e dar a ela um prazo para que junte a peça. Tenho decidido assim e trago aqui uma pequenina ementa de um agravo de instrumento em que enfrentei essa questão 0017 373 93, etc, etc, etc. E a emenda diz assim: direito processual civil, agravo de instrumento, peça facultativa considerada pelo relator como essencial para a compreensão da controvérsia. Necessidade de se fixar prazo para a juntada de tal peça, sob pena de violação ao princípio constitucional do contraditório, que veda qualquer surpresa processual. Recurso provido. O caso é interessante, e eu trouxe esse de propósito, porque eu não fui o relator do agravo de instrumento. Eu fui o redator do acórdão do agravo interno. Porque o relator originário não admitiu o agravo de instrumento porque faltava essa tal peça. A parte interpôs agravo interno. E ele então levou em mesa e votou no sentido de negar provimento e ficou vencido. Então, eu redigi o acórdão do agravo interno. Nós demos provimento ao agravo interno para que o agravante tivesse prazo para juntar a tal peça. Aí ele juntou, e juntada a peça, os autos voltaram ao relator original, para que ele, então, desse andamento a todo o agravo de instrumento, e aí tinha que requisitar informações, ouvir o agravado, etc, etc, etc. Eu só redigi o acórdão do agravo interno contra a decisão que não admitiu o agravo de instrumento. Essa é uma questão que para mim também é muito relevante, essa das peças facultativas e da necessidade de se intimar a parte para que as junte, porque, a meu ver, nós não podemos ter dois sistemas processuais, o dos livros e o dos fóruns. E é isso que a gente tem. O direito processual do fórum não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, com o direito processual dos livros. O direito processual dos livros, das aulas, dos artigos, das conferências, dos congressos, é um direito processual do século XXI. O do fórum está no século XVII. A sensação que a gente tem é que é aquele mesmo processo lá das ordenações, cheio de formalidades, formalidades absolutamente inúteis, cheio de atos que não servem para nada e despido da observância do que é mais importante, que são os princípios. Os professores falam tanto dos princípios na sala de aula, nos livros que escrevem, e chega na vida real, ninguém lembra deles. A gente precisa respeitar o modelo constitucional de processo civil que se criou no Brasil. Para usar uma expressão que é muito cara ao nosso amigo Cássio Carpinella Bueno. A gente precisa respeitar esse modelo de processo civil que a Constituição criou.
E a Constituição estabeleceu que no processo civil brasileiro, não só no civil, mas no processo civil, que é o que aqui nos interessa, será observado o princípio do contraditório. E se ele vai ser observado, não se pode surpreender a parte. O contraditório é um requisito de validade de qualquer resultado processual que se queira produzir. É inválido um resultado de processo que não respeite a garantia do contraditório, ressalvados apenas aqueles casos em que o contraditório poderia sacrificar o próprio resultado, o que legitima as liminares inaudita altera parte. Mas essa é uma limitação do contraditório que lhe é inerente. É inerente à própria garantia. Foi esse objeto tecnológico que caiu aqui. A própria garantia constitucional do contraditório, por ser uma garantia processual e, portanto, instrumental, sabe que pode ser afastada quando ela atrapalharia o resultado do processo. Mas isso é excepcional. Fora desses casos em que é preciso limitar o contraditório, ele tem de ser plenamente observado. Nós não podemos surpreender a parte. Por isso, e eu não precisaria de nenhum outro motivo, embora os tenha, mas por isso, eu gosto muito do projeto do novo Código de Processo Civil. Porque ele tem uma preocupação gigantesca com a vedação da surpresa. Quando diz, por exemplo, e o Daniel sabe que eu sustento isso há muitos anos, que o juiz não pode extinguir o processo por fundamento que não tenha sido previamente debatido pelas partes. Nem quando se trate daquelas questões que podem ser conhecidas de ofício. Quando ele diz, por exemplo, que o relator não poderá negar seguimento ao agravo por falta de peça, sem antes determinar ao agravante que ajunte em 5 dias. E aí o projeto fixa um prazo de 5 dias. Vá lá, melhor do que nada. Pelo menos evita a surpresa. Então, me parece fundamental que se respeite cada vez mais essa garantia de que a parte não será surpreendida por um resultado do agravo para o qual ela não estava preparada. Porque há uma diferença muito grande entre não juntar peça obrigatória e não juntar peça facultativa que o relator considera essencial. As peças obrigatórias, a lei diz quais são. Se o agravante não juntou porque não fez direito. Errou. O problema das peças essenciais, não obrigatórias, é que só o relator pode dizer quais elas são. E o que é essencial para um relator pode não ser para outro. Eu posso achar fundamental um determinado elemento que outro talvez não achasse. E não é justo que eu não admita o agravo que o outro admitiria, porque faltou uma peça que para o outro não é essencial e para mim é. Nós precisamos evitar essa personalização do resultado do processo. Precisamos de impessoalidade. O mesmo agravo, interposto e distribuído a 2 relatores diferentes, deve chegar ao mesmo resultado. Eu não posso julgar de um jeito e o outro relator julgar de outro, porque eu considero que faltou uma peça que para mim é essencial e o outro considera que não era. Muito bem, se o agravo estiver corretamente instruído, e se faltar alguma peça não obrigatória, mas essencial, eu tenho que mandar juntar. Se ele estiver corretamente instruído, o relator é então chamado a proferir decisões liminares. Essas decisões liminares podem ou não acarretar a rejeição do recurso. Nós temos aqueles casos do famoso artigo 557 do Código de Processo Civil, que permite ao relator julgar o agravo monocraticamente. Esse é um artigo que não costuma gerar, pelo menos do ponto de vista teórico, maiores polêmicas. Eu lhes confesso que gosto muito desse artigo. Penso que ele, bem aplicado, produz resultados excepcionais. Mas friso o bem aplicado. A meu ver, o artigo 557 tem uma palavra que é mais importante do que todas as outras em seu texto.
Eu me refiro ao advérbio manifestamente. Porque o artigo 557 diz que o relator poderá negar seguimento ao recurso, rejeitando-o liminarmente, quando se tratar de um recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais. O manifestamente é o mais importante. Não é qualquer recurso improcedente. É o que seja manifestamente improcedente. Dou-lhes um exemplo, não com agravo, com apelação, mas para que os senhores percebam o que eu quero dizer. Eu fui relator de uma apelação num caso de responsabilidade civil por acidente de consumo, uma demanda proposta pelo consumidor contra o fornecedor pessoa jurídica, não era profissional liberal, antes que surja a dúvida, pessoa jurídica. Pessoa jurídica foi condenada a reparar o dano que causou ao consumidor e apelou. E o único fundamento da apelação, o único, era: o juiz não podia ter me condenado porque na sentença nada se falou sobre minha culpa. Não falou porque não era para falar, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que ele responde independentemente de culpa. Então não tem que falar nada sobre culpa. Um recurso como este é manifestamente improcedente. Não precisa juntar 3 cidadãos de toga preta para dizer isso. Um sozinho diz. E se a parte não ficar satisfeita, ela ainda tem outro recurso, que é o agravo interno. Mas este, se for manifestamente infundado, levará à imposição de uma sanção. Então, aquela decisão monocrática já é um aviso para a parte. Olha, você não tem razão. E é manifesto que você não tem razão. Se você insistir, ainda pode ser punido. Eu gosto muito desse sistema. Volto a dizer, desde que bem aplicado. E lhes digo, agora com a experiência da magistratura, que na imensa maioria dos casos, na imensa maioria, o resultado do recurso é tão óbvio que não precisa de 3 para dizer isso. Isso vale para a imensa maioria dos casos. Não só dos recursos, dos processos em geral. Dos processos em geral. Mauro Capelletti dizia que 90% dos processos poderiam ser bem resolvidos com base no senso jurídico comum das pessoas. E é verdade. Não precisa de 5 anos de direito, de faculdade de direito, 3 anos de prática jurídica e passar num concurso difícil para julgar causas que são de uma simplicidade impressionante. Faça o teste. Chegue para o porteiro do seu edifício, para o ascensorista do elevador do prédio onde fica o seu escritório e diga assim: fulano, eu estou com um caso lá no escritório, eu queria a sua opinião. É o seguinte, o cara alugou um imóvel e desde julho do ano passado que ele não paga aluguel. Você acha que ele deve ser retirado do imóvel? Ou você acha que ele pode continuar morando lá de graça? Precisa, sinceramente, precisa fazer 5 anos de faculdade, depois 3 anos de prática jurídica, para passar no concurso, penar a vida inteira como juiz, para virar desembargador e julgar um recurso desse? É claro que não precisa. Então, como são casos muito óbvios, e a maioria é assim, a imensa maioria é assim, deixa o relator julgar sozinho. E reserva o colegiado para as causas complicadas, para as causas em que o resultado não é evidente. É claro que o relator pode olhar e falar: para mim esse recurso é improcedente, mas peraí, isso não é tão simples assim. Faça o teste do ascensorista. Agora que o ascensorista já te falou que esse inquilino tem que sair do imóvel, você diz: preciso da sua ajuda num outro caso. Teve uma sociedade anônima que foi objeto de uma cisão parcial e uma das empresas resultantes dessa cisão não está cumprindo o protocolo de cisão. Você acha que cabe execução específica? Ele não faz a mínima ideia de que língua é essa que você está falando. Esse tem que ir para o colegiado. Esse o resultado não é evidente. Este o resultado não é manifesto. Esse o colegiado tem que julgar. Então, a boa utilização, a correta utilização do artigo 557 nos permite ganhar tempo. E tempo, sem comprometimento da qualidade, é fundamental para a boa prestação jurisdicional. Vejam a diferença de perda de tempo, de gasto de tempo, nos tribunais em que o 557 tem sido bastante aplicado e naqueles em que não tem sido. Os senhores poderão ver, como São Paulo, os senhores poderão ver que a diferença é assustadora. Quanto tempo está levando o Tribunal de São Paulo para julgar um recurso, professor Daniel Assunção? Algum? 5 anos.
pegou um de 10. O Tribunal do Rio de Janeiro tem levado em média 3 meses. Pode mandar. A gente dá conta fácil. A minha Câmara, que é a segunda Câmara Civil, os índices as estatísticas estão todas no site do tribunal. É só entrar e olhar. Na página do Tribunal do Rio tem um link produtividade, é só clicar. A minha Câmara, que é a segunda Câmara Civil, leva em média 30 dias para julgar um recurso. A primeira instância demora mais do que isso, claro. Aqui a primeira instância é rápida, mais rápida do que lá. Né? E a segunda instância lá, muito mais rápida do que aqui. Na soma dos dois, o Rio ganha fácil. Na soma dos dois, o Rio ganha fácil. Por quê? Porque lá há um planejamento. Então, o que se fez? Nós tínhamos lá um estrangulamento da segunda instância tão intenso quanto o de São Paulo. O que se resolveu fazer? Resolver o problema da segunda instância, porque se considerou que era mais fácil de resolver. Tanto que se resolveu. Então, agora os investimentos são todos voltados para a primeira instância. Hoje eles são inteiramente voltados para a primeira instância. Para quê? Para resolver também este problema. Se você tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo, não resolve nenhum. Se você resolver um de cada vez, no final você terá resolvido todos. Então, agora, todos os esforços se voltam para resolver os problemas da primeira instância, que serão resolvidos assim que possível. E o tribunal se esforça muito nesse sentido. Mas tem a ver até com fatores em relação aos quais o tribunal não tem como influir muito. Né? Porque a gente hoje ainda vive o drama, para o Tribunal do Rio isso é um drama, de ficar submetido a uma regra constitucional que diz que folha de pagamento vem do Executivo. Então, o tribunal não pode contratar mais gente porque não pode pagar. Quem paga é o Executivo e o Executivo não tem dinheiro para pagar, embora o tribunal tivesse. Isso para nós é um drama. Hoje o Tribunal do Rio de Janeiro é um tribunal rico, que usa esse dinheiro num monte de coisa, mas não usa para pagar pessoal porque não pode, porque a Constituição não deixa. Então, nós sofremos com algumas limitações, algumas coisas que para nós não são superáveis. Mas tudo aquilo que puder ser feito, será feito e tem sido feito. Mas nem toda decisão liminar do relator, e era aqui que eu queria chegar, nem toda decisão liminar do relator é com base no 557. O relator profere outras decisões liminares que não encerram o procedimento recursal. Refiro-me à decisão que converte o agravo de instrumento em agravo retido e à decisão sobre tutela de urgência em agravo de instrumento. Seja para dar efeito suspensivo ao recurso, seja para conceder-se a antecipação da tutela recursal que a prática forense consagrou com esse curiosíssimo apelido de efeito ativo, que só faria sentido se houvesse algum efeito passivo que lhe correspondesse e que não existe. Aqui, no que diz respeito especificamente a estas duas decisões, a decisão sobre conversão do agravo de instrumento em agravo retido e a decisão sobre tutela de urgência em agravo de instrumento, toda a polêmica que se instaurou decorre do que eu qualifico de ingenuidade do legislador. O legislador foi muito ingênuo. O legislador considerou que, ao afirmar que essas decisões seriam irrecorríveis, faria com que os advogados simplesmente aceitassem a decisão, qualquer que fosse ela. E é claro que isso não acontece. É evidente que não. Então, essas decisões são irrecorríveis e o Superior Tribunal de Justiça já disse que, se elas são irrecorríveis, cabe mandado de segurança. E isso é um problema. Primeiro, porque se coubesse recurso, este recurso seria o agravo interno, que pelo regime atual seria cabível em 5 dias. Como não cabe agravo interno, o que cabe é mandado de segurança, que é cabível em 120 dias. Então, nós trocamos uma impugnação em 5 dias por uma impugnação em 120, o que já não é bom. Pior, nós temos consequências na competência. Porque a competência para julgar o agravo interno seria da Câmara ou da turma. A competência para julgar o mandado de segurança contra o ato do desembargador será do órgão especial ou do tribunal pleno, conforme o caso. No caso de tribunais numericamente muito grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, que tem órgão especial, isso é perverso. Porque nós vamos jogar esse mandado de segurança para um órgão especial
fazendo com que os 25 desembargadores que o integram exerçam uma função que deveria ter sido distribuída por centenas de magistrados. Relatar essas impugnações. No caso do Rio de Janeiro, nós somos 100 desembargadores em câmaras cíveis e 25 desembargadores no órgão especial. Quer dizer, tem 25 fazendo trabalho de 100. Cada um está recebendo 4 recursos a mais do que devia. Era muito melhor admitir o agravo interno, que, aliás, seria julgado muito mais rapidamente. O agravo interno chegou, nem entra em pauta, vai em mesa na sessão seguinte. Mandado de segurança, tem que ouvir a autoridade, tem que ouvir o Ministério Público, tem que publicar a pauta, tem sustentação oral. Vai ver quanto tempo o órgão especial vai levar para julgar esse mandado de segurança. Acaba sendo um mandado de segurança de liminar. Se o relator der a liminar, matou. Se o relator não der a liminar, morreu. E acabou o mandado de segurança. Teria sido muito melhor, admitir-se o agravo interno nesse caso. Deixei para o final, acho que ainda tem uns 20 minutos, deixei para o final a questão, para mim, mais interessante, que é a do tratamento que se propôs para o agravo no projeto de novo Código de Processo Civil. A meu ver, nós agora vamos chegar mais perto do ideal. Eu gosto muito da proposta. Qual é a ideia? A ideia é a de que só caiba agravo de instrumento contra algumas decisões interlocutórias expressamente previstas na lei. Algumas. Cito exemplos. Decisão sobre tutela de urgência e tutela da evidência, que está lá no projeto também. Decisão sobre gratuidade de justiça. A decisão que defere, ou que, melhor, rejeita, a decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. A decisão que determina a exclusão de um litisconsorte do processo. E mais algumas. A decisão que se profira no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Para citar o exemplo de que o professor Arruda Alvim mais gosta, ele adora citar esse exemplo. Nesses casos e em alguns outros expressamente previstos, caberá o agravo de instrumento. São casos em que, a rigor, hoje já caberia agravo de instrumento, casos em que, se viesse um agravo de instrumento hoje, ele não poderia ser convertido em agravo retido. Nos outros casos, não caberá nada. Nem agravo de instrumento, nem agravo retido, porque o agravo retido desaparece do sistema. Em outras palavras, naqueles casos em que hoje eu, relator, converto o agravo de instrumento em agravo retido, com o novo código, eu diria, não cabe recurso nessa hipótese, não admito o agravo. Mas veja, nesses outros casos não cabe o agravo, mas não há preclusão. E se não há preclusão, aquela matéria poderá ser objeto de decisão posterior. E nós vamos adotar, então, para esses outros casos, para os casos em relação aos quais não se prevê o cabimento do agravo de instrumento, aquela técnica que se adotou historicamente no processo civil europeu e que foi muito bem definida na obra de Liebman, quando ele dizia, a respeito de um sistema que não conhece recurso contra decisões interlocutórias, que é o sistema italiano. Na Itália simplesmente não há recurso contra decisão interlocutória, em hipótese alguma. Ele dizia que os vícios que eventualmente surjam ao longo do processo, uma vez proferida a sentença, transformam-se em razões de apelação. E você, então, na apelação, vai dizer, olha, tem que anular tudo porque teve um vício lá atrás. É muito melhor. Você vai dizer assim, mas caramba, quando derem provimento vão anular tudo. Tá? Estatisticamente, o que isso vai representar? É só você pensar em quantas vezes isso acontece no julgamento de agravo retido. Certamente pouquíssimos. Se poucas vezes isso acontece no julgamento do agravo retido, poucas vezes isso acontecerá no julgamento da apelação. E naqueles casos em que eventualmente isso aconteça, nós vamos ter uma perda maior de tempo naquele processo, mas com um ganho de tempo gigantesco no conjunto. Tem gente que está muito preocupada com isso. Eu já vi advogado dizendo como é que eu vou viver sem agravo.
converse com um advogado trabalhista. Ele será um bom psicólogo nessa hora. Porque os advogados trabalhistas vivem sem agravo. E vivem muito bem. Vivem muito bem. Agora, nós vamos ter que tomar um cuidado. E eu até acho que o sistema daqui, que o projeto apresenta, é um pouco melhor que o do processo do trabalho, porque lá não tem agravo de instrumento nunca. E aqui haverá em alguns casos. Agora, nós vamos ter que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? É o cuidado de não deixar que, com a aprovação desse novo sistema, o mandado de segurança venha substituir o agravo. E todo mundo comece a impetrar mandado de segurança contra aquelas decisões que o novo código dirá serem irrecorríveis, fazendo-se uma leitura pura e simples da lei do mandado de segurança. Se não cabe recurso, cabe mandado de segurança. Porque aí sairá muito pior a emenda do que o soneto. Muito pior. Eu já tenho dito, em algumas oportunidades que tive para tratar do assunto, que o projeto deveria trazer uma regra sobre mandado de segurança, dizendo que não cabe agravo nem mandado de segurança. Porque se ele não disser isso, pelo menos no início, e até que os tribunais se posicionem, nós vamos trocar uma enxurrada de agravos por uma enxurrada de mandados de segurança, com uma diferença. É que o agravo de instrumento, como está hoje, eu pelo menos posso converter em agravo retido. O mandado de segurança eu não poderei. Eu vou ter que julgar. Nem que seja para dizer que não cabe. Mas eu vou ter que julgar. Então, num primeiro momento, pode haver uma corrida ao mandado de segurança. A experiência da Justiça do Trabalho mostra que essa corrida, se acontecer, não durará para sempre. Os tribunais trabalhistas não estão abarrotados de mandados de segurança. Eu diria que lá, o único caso em que os mandados de segurança aparecem com mais frequência, me corrijam, por favor, os militantes da área se eu estiver errado, são os casos de tutela de urgência. Porque aí, na falta do agravo, ou se usa o mandado de segurança, ou não há o que ser usado. Mas para outros casos, não. Lembrando que lá eles tiveram a boa ideia de criar um recurso que não é o agravo do instrumento para as decisões interlocutórias proferidas em sede de execução, que é o agravo de petição. O projeto de novo Código de Processo Civil estabelece expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões proferidas em sede executiva. Então, na verdade, essa limitação acabará por ser uma limitação restrita ao processo de conhecimento. Mas, se por um lado os tribunais trabalhistas não estão abarrotados de mandados de segurança, por outro lado, eles têm essa experiência de viver sem agravo no processo de conhecimento há 70 anos. Eu espero que não leve 70 anos, nem 50, nem 30, para que os tribunais da justiça comum consigam se livrar dos mandados de segurança que possivelmente virão para substituir esses agravos que não mais serão cabíveis. Mas, a meu ver, o projeto é positivo, ainda que não se traga regra específica sobre o mandado de segurança, o projeto é positivo na medida em que ele dá mais um passo nisso que para mim é uma evolução. No início, a parte escolhia livremente se queria agravo retido ou agravo de instrumento, depois essa escolha deixou de ser livre, o agravo retido passou a ser a regra, o agravo de instrumento exceção, e o próximo passo é dizer, naqueles casos em que cabe agravo retido, agora não cabe mais nada, mas também não tem mais preclusão. Me parece que nós conseguiríamos com isso um sistema bastante razoável e bastante eficiente. Bom, senhores, dado que o professor Daniel me pediu para tratar de questões polêmicas do agravo, e não de todas as questões do agravo, eu queria encerrar apenas destacando mais um ponto. É que, ainda falando sobre o projeto do novo Código de Processo Civil, para dizer que ele vem definitivamente resolver um problema que não ficou bem resolvido no nosso Código atual, com todas essas reformas e contra-reformas e danças e contradanças,
que foi aquele problema criado lá com o artigo 526 do Código vigente, que já andou para tudo que é lado. Houve um tempo em que se considerou que quem não cumpria o 526 deveria ter o seu recurso inadmitido, depois se passou a dizer que não acontecia nada, depois veio aquele parágrafo único do 526 para dizer que só pode deixar de admitir o recurso se a outra parte reclamar, aí cada um interpreta esse negócio de uma maneira, e agora então o projeto vem e diz, olha, o 526 não tem nada a ver com a admissibilidade do recurso, quer dizer, o 526, claro, não é 526, tem outro número, mas essa comunicação da interposição do agravo, sendo ela feita ou não, de qualquer maneira o agravo será julgado, ela só serve para provocar juízo de retratação. Se a parte quiser tentar, ela comunica ao juiz que agravou, junta a cópia do agravo, junta aquelas coisas todas e vê se o juiz se retrata. Se ela não fizer isso, o juiz não se retrata, mas o agravo segue normalmente e pode ser julgado pelo tribunal, porque o tribunal tem todas as condições de julgar o agravo, mesmo que não se tenha comunicado ao juízo de primeiro grau que o agravo foi interposto. Me parece, então, que, em suas linhas gerais, e no que diz respeito ao agravo de instrumento, o projeto de código aproveita tudo que a gente tem de bom, elimina muito, não tudo, mas muito do que a gente tem de ruim, e o resultado final é, a meu ver, com relação especificamente ao agravo de instrumento, um resultado bastante positivo. Penso que, com relação a este tema especificamente, nós vamos poder avançar e avançar bastante. Eu queria, então, para encerrar, mais uma vez agradecer ao professor Daniel e à Associação dos Advogados de São Paulo pelo convite para ter estado aqui com os senhores e me pôr à disposição para eventuais dúvidas ou debates que queiram suscitar. Muito obrigado.